Boa tarde, meus irmãos. Bom princípio de noite. Louvamos ao Senhor pela oportunidade que temos como igreja de podermos juntos estarmos mais uma vez para estudar a palavra do Senhor. Hoje estamos de volta com o nosso professor que esteve no Pará, fazendo a obra de Deus, visitando várias igrejas e pregando lá. Depois ele pode falar um pouquinho dessa viagem dele. Para nós é um prazer tê-lo aqui como professor, como pastor. Muito nos honra e temos aprendido muito com o Senhor. Que Deus continue lhe usando aonde o Senhor estiver servindo o Senhor. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no Salmo 2, um salmo que é um dos salmos que eu particularmente gosto muito, e é um salmo que aponta para Cristo Jesus. Vamos ler esse salmo, logo em seguida vamos estar orando. Você que nos acompanha pela internet, é um prazer ter você conosco, que Deus possa estar lhe abençoando também onde você esteja, neste estudo que continuamos na carta aos Romanos, capítulo de número 10, que iremos abordar hoje. Em reverência à palavra de Deus, irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos ler então esse salmo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os teus laços e sacudamos de nós as tuas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, continuarei, meu rei, sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por heranças e as extremidades da terra por tua. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, os prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Deixai o filho para que não se irrite e não pereça no caminho, porque de pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Senhor eterno, Deus triuno, Pai, Filho e Deus Espírito Santo, pela tua presença no nosso meio. Te damos graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos, Senhor, degustarmos, Senhor, das tuas palavras, degustarmos, Senhor, das Sagradas Escrituras. Que o Senhor, no nosso meio, nesse final de tarde, que o Senhor tenha total liberdade para quebrar o nosso coração e a nossa mente e revelar a nós, Senhor, aquilo que de tão precioso o Senhor deixou escrito na carta aos Romanos. Senhor, por vezes a nossa mente não é capaz de entender e o nosso coração de aceitar, mas que o Senhor possa estar revelando a nós e nós possamos, Senhor, com tremor e temor diante de Ti, entendermos as Tuas palavras que o Senhor deixou escrito. Senhor, sê conosco nessa noite, sê com os Teus servos que exporá a Sua mensagem, e a nós, Senhor, que viemos de tão longe. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Continue conosco nessa noite, em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Podeis assentar, irmãos. O irmão Jonas estará ministrando conosco um louvor ao Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossos hinários no hino número 135. Mais de Cristo. Número 135. Mais de Cristo eu quero ter, ser a bem obedecer, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor,
mas do bondoso Salvador. Mas de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de tindoso Salvador. Amém. Amados irmãos, vamos já abrindo as nossas Bíblias no capítulo 10 de Romanos, e conforme o nosso professor falou, a gente vai ver o capítulo 10 todo hoje. E eu vou pedir para a gente não ler responsivamente, mas vamos ler todo mundo junto, vamos ler todos juntos o capítulo 10 inteiro, são 21 versículos, vamos ler todo o capítulo junto, amém? Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a quem vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, quem se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isto ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata.
eu vos procurarei a ira. E Isaías a mais se atreve a dizer: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Porquanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém. Glória ao Senhor pela sua palavra. Reverendo, por favor, peço que o senhor venha aqui, e vou pedir ao nosso diácono Vinícius que venha fazer a oração aqui, para que o senhor esteja iluminando a palavra que vai ser exposta. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui na sua presença, na sua casa, Pai, para poder aprender um pouco mais de Ti, Pai. Agradecemos essa oportunidade que vamos ter agora, Pai, para ouvir o Teu Espírito que vai iluminar a mente do Seu servo, Antônio. Seja, Pai, com ele, que ele possa estar trazendo para nós, através de Ti, Pai, tudo aquilo que possamos estar aprendendo também e possamos praticar na nossa vida. É em nome de Cristo que oramos. Amém, Senhor. Boa noite, meus irmãos. É muito bom nos encontrarmos mais uma vez na casa de Deus reunidos. Eu estive a semana próxima passada ausente. Creio que quem falou foi o presbítero Maurício, que fez a exposição das Escrituras na semana passada. Eu estive viajando, eu até conversei com o presbítero Maurício com antecedência, que eu teria uma viagem para fazer, e passei uma semana na Transamazônica. Trabalhei vários anos lá, eu e minha esposa, como missionários, em Altamira, às margens do rio Xingu, e depois de 3 décadas voltei lá. Então é pena que foram poucos dias, né, para rever os irmãos. O nosso campo era muito longo, era um campo que nós trabalhávamos que era muito grande o campo, né? De forma que as igrejas que tinham lá, algumas estavam sem pastor, e eu sei que o fato é que ficamos mais responsáveis ainda na ocasião, para trabalhar não somente com a igreja de Altamira, onde era a nossa sede, onde morávamos. Fui pastor da primeira igreja de Altamira por 5 anos, mas também fiquei como responsável pelo campo todo, porque depois eu dei origem a um presbitério. Não havia presbitério, organizei o presbitério da Transamazônica, e hoje já são 3 presbitérios. E organizamos o PETAM, presbitério da Transamazônica, e além de organizar, fui presidente do presbitério por 5 anos, e depois ficamos tomando conta de igrejas. Às vezes, igreja, quando tinha um pastor, e o pastor saía, enfim, era um presbitério que cobria cerca de 1.200 quilômetros de extensão. E desde Jacundá, próximo já da Belém, Brasília, depois de Marabá mais 2 horas, e se expandia de Jacundá, Marabá, as margens do rio Tocantins, e Tucuruí, as margens do rio Tocantins também, e subia em direção a Altamira, as margens do rio Xingu. Depois o campo ia até Itaituba, as margens do rio Tapajós, e já no médio e baixo Amazonas, a cidade de Santarém, que é a 3ª maior cidade do médio e baixo Amazonas. Depois de Belém, capital do estado do Pará, e Manaus, capital do estado do Amazonas, a maior cidade do médio e baixo Amazonas é Santarém, que tem cerca hoje de 500 mil habitantes. Então, todo esse campo nós dávamos atenção também. Então foi bom, estive lá e passamos alguns dias em Marabá. Na época que estive lá, Marabá era uma cidade bem pequena. Hoje é uma cidade com cerca de 400 mil habitantes. E a região, quando eu estive lá, Marabá devia ter uns 30 mil habitantes. Hoje tem eu perguntei lá, uma cidade com largas avenidas, uma cidade tão bonita. Eu disse: qual a população hoje da cidade? Parece uma capital. Não, a Marabá já está com 400 mil habitantes. Cidades muito boas. De forma que foi muito bom rever amigos. Os pastores não me conheciam, os pastores novos, vários não me conheciam. Eu cheguei lá, um pastor falou para mim: o senhor é uma lenda aqui na Transamazônica. É bom ver o trabalho que plantamos. Eu, graças a Deus, não sou um tecnocrata, né? Tecnocrata é aquele que só prega, é profissional do púlpito. Eu não sou. Além de ser pastor, sou um plantador de igrejas.
fui missionário. Então, não sou um tecnocrata, sou alguém que tem também paixão missionária. Isso é muito bom, né? Que a coisa melhor do mundo para pastores é pegar uma igreja já prontinha, né? Já pronta, e às vezes remunera com bom salário pastoral. É fácil ser pastor assim, bem mais fácil, né? Quando a igreja tem toda uma infraestrutura, é só simplesmente o pastor dar sequência ao trabalho. E às vezes tem tanta gente para tantos cargos, né? E muitas vezes você que está no campo missionário não tem pessoas. Você tem que ser pastor, presbítero, diácono, zelador da igreja, tudo ao mesmo tempo. Verdade. Então eu lembro de uma ocasião que eu estava no campo missionário e eu estava carpindo o campo. Sabe o que é carpir? Estava cortando mato. Estava dentro, você estava com eu acho que estava com, como é que chama? Com uma enxada. E estava carpinando lá um mato lá ao redor da igreja da missão. Estava grande. Chegou um senhor e falou comigo lá perto da cerca: Senhor, bom dia. O senhor poderá, por favor, chamar o pastor da igreja, que eu quero conversar com ele? Eu disse: pois não, vou chamá-lo. Então, eu fui lá, troquei de roupa, estava de bermuda, sujo, voltei: sim, agora pode conversar comigo. Ah, o senhor pastor? Ele pensou que eu era um empregado da igreja, pastor. Mas Maria lembra bem que nós plantamos naquele ano feijão, colhi quase 2 sacos de feijão, né? Então, colhemos mais de 100 quilos de feijão ao redor da igreja, que eu plantei feijão, milho, e por onde eu passei plantamos muitas árvores. Eu estava conversando com um pastor e ele disse: a igreja de Brasil Novo parece uma floresta ao redor dela, cheia de árvores que o senhor plantou. Então plantei mangueiras, jaqueiras. Ele disse: não, todas as plantas que o senhor plantou hoje são grandes árvores ao redor das igrejas do campo missionário. Que eu achava que era uma coisa bonita, né? Árvores ao redor, e depois colocaria um banquinho abaixo para as pessoas conversarem após o culto. E as pessoas disseram: o senhor plantou. Então, graças a Deus, sempre se diz que a pessoa, para se realizar, tem que se casar, tem que plantar uma árvore e escrever um livro. As 3 coisas eu já fiz. Tem alguns livros escritos, casei-me, por misericórdia de Deus, né? Encontrei uma mulher corajosa que quis casar comigo. Então, quando eu fui para o campo missionário, eu conversei com minha esposa, que ele trabalhava no banco, né? E eu disse: olha, o campo vai ser difícil. E nós fomos morar em uma casa de madeira que não tinha, e é verdade, a casa era de madeira, ainda hoje é. E não tinha luz, a luz chegava às 18 horas e ia embora às 21 horas. Só tínhamos energia por 3 horas por dia. E as coisas não eram tão fáceis assim. Faltava água encanada, faltava luz. Mas é gratificante lembrar que muitas vezes entramos em mata dentro, né, com um rifle 22 de Itajubá na mão, com medo da onça, e uma mochila com a Bíblia dentro, com bolacha para comer no caminho. E muitas vezes andava 20, 30 quilômetros por dia para alcançar uma casa lá dentro da mata. E fazíamos um trabalho e voltávamos no dia seguinte. Então, tinha vezes que eu andava abaixo de uns 200 quilômetros a pé. E às vezes a pessoa vem de carro, tem um carro e não quer vir para a igreja, né? E uma coisa que me fascinava na Transamazônica, nos fascinava a mim e a minha esposa, é que às vezes fazíamos um trabalho lá em Altamira, em lugares distantes, e tinham pessoas que vinham de mata adentro, até mulher gestante, de mata adentro, vinha assistir um culto meia-noite, chegava em casa 2, 3, 4 da manhã, vinha para o culto, andava de mata adentro à noite, esposo lá com a lanterna, dava 10 quilômetros à noite, e ali dá onça, dá tudo quanto é bicho, e vinha para a igreja de mata adentro, e andava 10 quilômetros a pé. E às vezes perguntava: que hora você vai chegar em casa? Ele: pastor, às 3 da madrugada eu chego em casa, depois do culto. E não tinha pontes. Os rios, eles amarravam na cintura da mulher com uma corda, o marido atravessava e puxava a esposa. Então, olha, não era fácil não. E você vê a alegria daquele povo em ouvir a palavra de Deus. A luz de lamparina, a luz de querosene acendia lá para poder iluminar, para termos o culto, né? Então, são experiências do campo missionário que fascinam o coração da gente. Então, eu estou muito feliz por ver vocês. E depois da semana abençoada, fomos a Belém, de Belém do Pará, viajamos para Marabá. E quando chegamos em Belém, coisas de Deus, né? Deus nos faz coisas maravilhosas, porque eu lembro que eu estava em Belém em outra ocasião, há muitos anos atrás, e eu estava no campo missionário, e eu vi um senhor de cabelos brancos, sempre gostei de música sacra, e naquela época, Feliciano Amaral era o cantor mais conhecido do Brasil,
E eu olhei aquele senhor de cabelos grisalhos, eu me aproximei dele e disse: o senhor é o cantor Feliciano Amaral? Ele disse: sim, sou eu mesmo. Aí eu conversei: eu admiro muito o senhor, eu tenho todos os seus CDs, aqueles LPs, né, de vinil. A minha igreja ouve, eu faço trabalho missionário e levo na radiola, na vitrola, lá para dentro da Marta, para ouvir os seus hinos. Ele disse: que bênção. O senhor o quê? Eu sou missionário. Você é missionário batista? Não sou batista, eu sou missionário presbiteriano. Mas eu queria perguntar ao senhor: o senhor iria visitar o meu campo missionário? Ele disse: mas visitar o seu campo missionário onde é? Na Transamazônica. Agora não, naquela época só tinha barro. Você andava 1000 quilômetros de estrada a barro, quando chovia não passava carro, tinha que ir um jipe, um tração nas 4 rodas, com corrente, puxar o carro, o maior trabalho do mundo, ou um trator. Ele disse: eu vou lá. Mas como é que iremos lá? Eu disse: olha, eu não tenho dinheiro, mas eu posso pagar a sua passagem. Eu consigo, com as congregações do campo missionário, para conseguir a sua passagem. Ele pensou e disse: eu vou. Se é para a obra missionária, eu vou. E ele era o cantor mais conhecido naquela época, começo da década de 80, isso há 38 anos atrás. Então, e ele foi comigo. Ele passou 15 dias lá na Transamazônica, plantando, pregando, cantando nas congregações dentro da mata e nas igrejas de Altamira. Depois eu reuni as igrejas que tinha na região, a Assembleia de Deus, Batista, Congregacional, Igreja Cristã Evangélica, para ele cantar nessas igrejas. E graças a Deus ele recebeu em oferta muito mais do que ele esperava, que todas contribuíram, vendo o grande coração dele, né? E outra ocasião eu encontrei o cantor Osés de Paula, na época do auge do cantor Osés de Paula cantando no Brasil. E eu encontrei com Osés de Paula: você aceita cantar no campo missionário? E Osés de Paula disse: eu vou. E passou comigo no campo missionário vários dias, no campo missionário, cantando Eram Sem Ovelhas, juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Conhecem? Então, e ele cantou tantos hinos maravilhosos para nós lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. A natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez por seu amor. E cantou para a gente, foi uma bênção tão grande. Então Deus me deu a oportunidade na Transamazônica ser corajoso, não somente para plantar a igreja, mas para convidar pessoas que fossem lá abençoar. Até os irmãos: reverendo, o senhor foi corajoso, convidar os filhos do Amaral para vir aqui sem ter dinheiro. E Osés de Paula mas teve um cantor que eu convidei, e ele disse que não tinha cachê para levá-lo. Foi o cantor Luiz de Carvalho, né? Conversei com o pastor Antônio Luiz de Carvalho: eu queria fazer o convite ao senhor, um congresso que eu encontrei lá, saudosa memória, já faleceu há alguns anos, né? E eu o encontrei lá em Amsterdã. E eu conversei com ele, o convidei para o trabalho. Ele disse: não, eu não vou no seu trabalho na Transamazônica, porque o meu cachê é muito alto, o senhor não tem condição de pagar. Falou para mim assim. Então existem cantores e cantores, né? Assim como também existem pregadores e pregadores, né? Tem pastores que são chamados, e alguns até mesmo são mercantilistas, profissionais do púlpito, né? Então, há 15 dias passados, de modo que eu estou maravilhado em estar com vocês, e ao estudarmos o livro de Romanos, eu estava conversando em casa, e nós conversávamos e dizíamos lá em casa, conversando com minha esposa, eu dizia: olha, eu estou maravilhado com o livro de Romanos, já li tanto a Bíblia, é uma coisa rara alguém citar um texto da Bíblia que não saiba onde está esse texto. Conheço muito bem a palavra de Deus, mas quando começamos a estudar com mais profundidade o texto, não somente para reflexão pessoal, para sua meditação, sua devocional, mas com o propósito de que o Espírito Santo de Deus fale para você, ao seu coração, a cada texto, a cada versículo, você vai sentindo como é poderosa a palavra de Deus. É pena que as pessoas não leem a Bíblia desta forma, né? Muitas vezes as pessoas querem só um versículo, como aquela caixinha de promessas, e lê um versículo e acha que aquele versículo vai ser o norte, o rumo para a sua vida toda. E nós não queremos ir mais profundo na palavra de Deus. Então, como nós precisamos. Então, não é porque eu esteja falando, poderia ser qualquer pregador, era para essa igreja estar cheia.
Nós só temos aqui nesta noite só o presbítero do conselho, só um presbítero. Mas aqui era para estar cheio de presbíteros, diáconos, para crescer, para entender melhor a palavra de Deus. Como é importante isso, nos debruçarmos nas Escrituras Sagradas para compreendermos melhor. Há 15 dias passados, nós abordamos com vocês o capítulo 9 de Romanos. Lembram vocês que os capítulos 9, 10 e 11 é uma tríade, é um texto muito completo, porque esses 3 capítulos tratam com pertinência profunda a doutrina da eleição. E nós falamos com vocês sobre a doutrina da eleição. E lembra vocês que nós comentávamos sobre o plano de Deus quanto à eleição. A eleição se dá no pleroma de Deus, na eternidade, depois se realiza no tempo, e os glorificados são glorificados novamente na eternidade. Aqueles que Deus predestinou, Paulo diz aos Romanos capítulo 9, aqui diz capítulo 8, nós estudamos capítulo 8, capítulo 9 também. E o capítulo 8, desde o capítulo 8 já está tratando disso. Aqueles a quem Deus predestinou, a esses também chamou, Romanos 8, 9 e 10. Aqueles que Deus chamou no tempo, a esses Deus justificou. E aqueles que Deus justificou, a esses também glorificou. E no capítulo 9, o apóstolo São Paulo vai mostrar com pertinência profunda como é que isso aconteceu. E ele mostra sobre as escolhas de Deus. Trata da volição divina, que os gêmeos não eram nascidos ainda, os filhos de Isaac, Esaú e Jacó. E Deus já havia dito, eu me aborreci de Esaú e amei a Jacó. Então o texto diz que isso aconteceu antes que eles nascessem, para que prevalecesse a eleição e a vontade de Deus. Então o capítulo 9 trata sobre a eleição de Israel conquanto nação, que é uma expressão da nossa eleição. Vocês lembram bem de Deuteronômio capítulo 7, versos 9 em diante. O Senhor te escolheu a Israel, não porque vocês fossem um povo mais numeroso do que os demais povos, mas porque o Senhor vos amava. Ou seja, Deus não escolheu Israel porque houvesse meritocracia na nação judaica. Deus não nos escolhe por questão meritocrática. Quando lemos os filósofos antigos, por exemplo, Aristóteles tem uma coisa que é muito interessante, Aristóteles, mas no seu livro Eudaimonia, a felicidade, Aristóteles diz: as flautas para os melhores flautistas. Então, ou seja, as flautas para os melhores flautistas, ou seja, dar a quem tem capacidade. Ou seja, a compreensão dele é que o mundo deveria ser meritocrático, né? Então, como é importante entender que a Bíblia não é assim. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as fracas, e aquelas que não são, para reduzir a nada que são, a fim de que toda glória seja dada somente a Deus. Diz Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 31. Então, tratamos do capítulo 9 sobre a doutrina da eleição, e especialmente da eleição quanto à nação judaica, que é a expressão da eleição que acontece no Novo Testamento. E no capítulo 10, o apóstolo São Paulo vai tratar que a eleição executada no tempo está em plena simbiose e harmonia com a irmã siamesa, que é a evangelização. Eleição e evangelização são irmãs siamesas, são irmãs inseparáveis. Não pode haver eleição sem evangelização. Logo, a fé vem pelo ouvir, e ouvindo a palavra de Deus. E Paulo diz isso com a pertinência profunda, que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas vamos ver algo muito interessante. Nós vamos continuar. E nós vamos então, tudo isso que falei até agora foi por questão de introdução. Então, devemos abordar hoje o capítulo 11. Então, dos 9 a 11, como disse a vocês, que é uma tríade, é um texto junto aí. Os 3 capítulos tratam e versam sobre a doutrina da eleição. Os capítulos 9 a 11 de Romanos abordam a questão da incredulidade dos judeus. No capítulo 9, vimos que a ênfase é no propósito de Deus conforme a eleição. O capítulo 10 enfatiza os fatores humanos, a necessidade de uma compreensão do Evangelho, da proclamação do Evangelho e de uma resposta de fé. Vejam, entendam bem isso. Deus elegeu, mas aqueles a quem Deus elegeu, eles terão que ouvir a palavra de Deus, porque é importante entender isso. Não existe eleição sem evangelização, sem proclamação.
Os eleitos haverão de ouvir a mensagem de Deus, haverão de ter um encontro com Cristo, através da mensagem, através da palavra. Essa é a razão por que temos que proclamar o Evangelho. Essa é a razão por que a igreja não pode prescindir da evangelização. Nós não podemos. Há uma posição de alguns cristãos que dizem que os que são eleitos, os eleitos virão a Deus de qualquer forma. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Há um certo grupo evangélico que defende essa ideia, né, que os eleitos de Deus virão de qualquer forma. E não é verdade. O mesmo Paulo que pregou, que ensinou com tanta pertinência a doutrina da eleição, é o mesmo Paulo que fez as 3 grandes viagens missionárias. E que proclama em 1 Coríntios capítulo 9: faço tudo para com todos, com o fim de por todos os meios salvar alguns. Tudo faz por causa dos eleitos. Em 1 Coríntios 9:16, Paulo diz: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque sobre mim pesa esta obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então pregar o Evangelho não é opção da igreja, é obrigação da igreja. É obrigação. Deus deu à igreja esta responsabilidade, esta missão de proclamar o Evangelho às nações. Se nós não o fizermos, seremos tidos diante de Deus como culpados. Você lembra bem da mensagem de Deus para o profeta Ezequiel: tu, filho do homem, fala ao pecador, fala dos seus pecados. Se ele se arrepender, se ele te ouvir, ganhaste aquela alma. Mas se ele não te ouvir, o sangue dele não requererei das suas mãos. Mas se nós não pregarmos, seremos culposos diante de Deus. Então, de alguma forma, existe um tipo de meia-culpa na igreja quando ela não proclama o Evangelho. É importante compreender isso. O sentimento de Paulo, quando nós lemos capítulo 9, vocês vejam bem, deixa a sua Bíblia aberta em capítulo 9 e 10, para nós compararmos logo na introdução de ambos os capítulos, que Paulo demonstra um sentimento para com a nação de Israel. O capítulo 9 ele trata da eleição de Israel. Capítulo 10 ele volta novamente a preocupar-se com o desejo dele, o anelo dele de que Israel tivesse um encontro com Cristo. Vejamos bem, o capítulo 9, versos 1 e 2. Digo a verdade em Cristo, não minto, testificando, testemunhando comigo no Espírito. Muito obrigado, Preto Maurício, de todo o coração. Thank you for your kindness. You are a man of God. May God bless you. May God reward you. Diz que ele é homem de Deus, né? Que Deus o recompense, que Deus o galardoe por esse gesto tão nobre. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Evangelho, a minha própria, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, ou seja, ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, dos meus patrícios, meus compatriotas. Então, os primeiros versículos no capítulo 9 versa e demonstra a preocupação de Paulo para com os judeus. Ele tinha incessante dor no coração, porque os judeus preteriram a Cristo, porque os judeus recusaram a Cristo. Não tiveram encontro, não receberam o Messias. E Paulo diz aí que ele tinha dor no seu coração, ele tinha grande tristeza na sua alma, pelo repúdio, pela preterição de Israel. Vejamos capítulo 10, que ele volta à mesma ênfase. Irmãos, a boa vontade do meu coração, ele fala o coração 2 vezes. Vejam bem o que fala no coração aqui. Capítulo 9, versículo 2, tenho grande tristeza, incessante dor no coração. E novamente aqui no capítulo 10, irmãos, a boa vontade do meu coração. Então, esses 2 capítulos mostram Paulo. Muitas vezes há pessoas que pensam que Paulo era uma pessoa rude, ou Paulo era um teólogo sem alma, que Paulo era uma pessoa sem sentimentos. Mas podemos perceber que existe no coração de Paulo, existe apatia. É uma palavra grega, existe apatia, existe sentimento. A apatia significa pessoas sem sentimento. Existe apatia na vida de Paulo. Ele fala do coração, a tristeza do coração, e aqui fala a boa vontade do meu coração. E a minha súplica a Deus, a favor deles, é para que sejam salvos. Então Paulo principia os 2 capítulos, demonstrando para a igreja que ele suplicava e orava pela nação judaica, para que eles tivessem um encontro com Deus. Assim como fez no capítulo anterior, Paulo aqui inicia com um toque bem pessoal, expressando o seu amor e anseio por eles. Na introdução de ambos os capítulos 9 e 10, existem várias similaridades. E ambos os textos, Paulo menciona o seu coração. Isso é maravilhoso entender isso.
a intercessão de Paulo pelos judeus. No início do capítulo 9, Paulo expressa um sentimento hipotético. Porque qual é o sentimento hipotético? O sentimento hipotético, a hipótese é que ele gostaria de ser amaldiçoado. Ele não era amaldiçoado, ele preferiria ser amaldiçoado contanto que o povo de Israel fosse salvo. Você lembra bem que quando o povo adorou o bezerro de ouro, em Êxodo capítulo 32, está exarado que Moisés orou diante do Senhor: Senhor, ou perdoa esse povo, ou risca o meu nome do livro da vida. Isso mostrou o coração altruísta de Moisés em querer salvar a nação de Israel. E aqui, na linguagem hipotética, Paulo faz a mesma coisa, criando um paralelismo teológico. Paulo diz aqui, no seu desejo hipotético, que ele estaria pronto a ser anátema, amaldiçoado, para que eles pudessem ser poupados, os judeus. No início do capítulo 10, ele expressa a boa vontade do seu coração e sua súplica em favor deles para que sejam salvos. Estão vendo? Primeiro é a hipótese, segundo é uma súplica, é um desejo de que eles sejam salvos. Será que nós temos o mesmo sentimento para com o nosso país? Nosso país houve mudanças há pouco tempo. A semana próxima passada, os brasileiros foram às urnas, exercendo a sua cidadania, e elegeram um novo presidente. E a Bíblia diz que toda autoridade instituída provém de Deus, emana de Deus, dimana de Deus. Mas estava ouvindo alguns textos no Facebook, até um colega colocou lá no Facebook, algo muito estranho, colocou lá, e um colega pastor, e ele colocou lá: houve eleição, quem foi eleito não é meu presidente, jamais será, e de hoje em diante vou partir para a resistência, e tchau, e colocou embaixo: saudações socialistas. Um pastor colocou no Facebook isso: quem foi eleito não é meu presidente, jamais será, e de hoje em diante vou partir para a resistência, e tchau, e embaixo saudações socialistas. Eu respondi: você não acha que essas suas saudações socialistas não se harmonizam com a palavra de Deus? Como é que um cristão pode ser socialista, ou fascista, ou comunista? À luz da Bíblia é impossível. Mesmo porque as teses comunistas são teses ateístas, e um teísta não pode abraçar teses ateístas. É um conflito muito grande. Não há como entender que um pastor possa ser comunista, socialista e pastor ao mesmo tempo. Alguma coisa não se harmoniza, não se coaduna à luz da palavra de Deus. Então o zelo por Paulo demonstra algo interessante. Paulo ele faz uma análise dos judeus, ele era judeu, e ele pontua algo que ninguém pode negar. É uma verdade ineludível: eles eram pessoas zelosas, tinham zelo por Deus, mas esse zelo era um zelo cego, sem entendimento. Paulo diz: eles têm zelo por Deus. Deixa a sua Bíblia aberta, porque eles dão o testemunho de Paulo, capítulo 10, versículo 2, porque eles dão o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eu sempre digo que há três tipos de pessoas: aqueles que têm zelo e não têm entendimento, aqueles que não têm entendimento aqueles que têm entendimento e não têm zelo, e aqueles que não têm nem zelo nem entendimento. São três universos de pessoas: aqueles que têm zelo, mas não têm entendimento, como judeus; aqueles que têm entendimento, conhecem muito a Bíblia, mas não têm zelo nenhum, não têm zelo; e o terceiro, aqueles que não têm nem zelo nem entendimento. Qual a proposta de Deus? É a quarta opção: que você seja uma pessoa que tenha zelo e entendimento ao mesmo tempo. Faltava entendimento na nação judaica, entendimento para discernir o projeto de Deus para as suas vidas. Eles não discerniram. Jesus veio para o que era seu e os seus não acolheram. Eles não acolheram o Messias enviado por Deus, não abraçaram a sua mensagem. Eles eram zelosos, mas não tinham entendimento de Deus. Paulo diz: eles têm zelo de Deus, porém mas sem entendimento. Uma das piores coisas do mundo é uma pessoa com zelo e sem entendimento, porque fica uma pessoa cega. Eu vejo os perigos até na política das polarizações. Uma pessoa polarizante não vê o erro, jamais vê o erro dele. É mais fácil ver o erro do outro, mas não dele mesmo. É um perigo. Paulo pode testemunhar de experiência própria, porque ele mesmo diz no capítulo 3 aos Filipenses: eu era fariseu de fariseu, sou da tribo de Benjamim, fariseu de fariseu, quanto ao zelo da lei, perseguidor da igreja, mas eu fiz isso na ignorância, diz Paulo em Filipenses capítulo 3. Ele sabe o que é zelo, porque ele também o era antes de seguir a Cristo. Paulo pode testemunhar de experiência própria que eles, os judeus, têm zelo por Deus. Ele sabe do que está falando, pois ele mesmo em sua vida anterior à conversão fora extremamente zeloso em sua religião.
A palavra mais adequada para zelo, sem entendimento, é fanatismo. Se há um estado horrível e perigoso para uma pessoa, este é o fanatismo. Milhares de pessoas foram mortas por fanatismo. Simplesmente por fanatismo. Qualquer tipo de fanatismo é perigoso. Político, ideológico, até mesmo religioso. Isso é ver na história. Com os movimentos da história. A Igreja Católica matou milhares de judeus no movimento Cristãos Novos, na Península Ibérica, a partir de 1391. O fanatismo religioso de querer salvar os judeus e forçá-los a serem catolicizados fez com que milhares deles fossem mortos. Aqueles que não queriam ser católicos nem cristianizados foram mortos. Alguns que abdicaram a fé até mesmo mudaram de nome para não ser perseguidos. Veja no século XVI, o movimento da Contra-Reforma, liderado por Inácio Loyola. Somente numa noite, 24 de outubro de 1572, 100 mil presbiterianos morreram na França. 100 mil gnósticos numa noite só. Isso mostra o perigo do fanatismo. É uma gangrena que enferma toda a alma, a mente e o corpo, as emoções. Não há nada que o fanatismo não toque nem domine. É um perigo o fanatismo. Então, o importante é isso. O cristão deve ser zeloso por Deus, mas não sem entendimento. A justiça própria, a justiça de Deus. Veja o versículo 3, Paulo diz: porquanto os judeus, desconhecendo a justiça de Deus, que é a justiça que provém da fé em Jesus. A verdadeira justiça não é a sua justiça, é a justiça que Deus imputa em você pelo sacrifício de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, que não há ninguém justo. A Bíblia diz: não há um justo, não há um sequer. Isso é uma verdade das Escrituras Sagradas. No livro dos Salmos, capítulo 3, capítulo 14 e capítulo 53, mas também é o mesmo texto que está esposado em Paulo, capítulo 3 de Romanos. No capítulo 3 de Romanos, Paulo diz de novo: não há um justo nenhum sequer. Não há um justo sequer. Nenhum. Mesmo sendo nascido de novo, você não é justo. Deus te declarou justo. Pense você está diante do tribunal. Vamos pensar numa compreensão forense. Você está no tribunal. O seu juiz é Deus. O seu advogado é Jesus. Se o juiz está do seu lado e o advogado também, a sua causa já está ganha. Porque o juiz que ia te julgar já te declarou: você não é justo, mas ele olhou para você e te declarou justo pelo sangue do seu filho, que além de salvar, é teu advogado também. Você é tremendo de entender isso. Logo, não há justiça própria. Esse foi um crasso erro, um erro muito grande dos judeus, de desprezar a justiça que vem de Deus, que seria a justiça e a salvação messiânica, e agora tentar justificar-se diante de Deus pelas obras da lei. Paulo particulariza a ignorância dos judeus com duas negativas. Eles ignoram, olha, vejam bem o que Paulo diz, versículo 3: porquanto desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Duas negativas. Primeira negativa: eles ignoram a justiça de Deus, não levaram em conta a justiça de Deus, não respeitaram a justiça de Deus, nem a abraçaram. E segunda coisa negativa: tentar diante de Deus pelas obras da lei. A justiça que vem de Deus justifica aquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 26 diz que Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que te justifica não é a idiosincrasia religiosa, se você é presbiteriano, batista, Assembleia de Deus, whatever, nada disso. Não há justificação institucional, nem religiosa, nem virtuosa. A Bíblia diz que as nossas melhores justiças são para Deus trapo de imundícia, Isaías 64, versículo 6. E quando pensa em trapo de imundícia, a linguagem do hebraico é mais além, porque a palavra trapo de imundícia ali se refere a trapos de menstruação. É isso que o texto hebraico diz. E que a tradução eufemiza e diz trapos de imundícia, e as pessoas não sabem o que significa. É isso que é a nossa justiça. Por isso Paulo diz que por amor a Cristo, ele considerou todas as coisas como um refúgio. A tradução está refúgio, mas não é refúgio, nem lixo. Paulo diz: eu considero todas as coisas como um refúgio. Filipenses 3:8. Ele diz no grego: eu considero todas as coisas como excremento. Ele não precisa explicar o que significa excremento. Eu considero todas as coisas como excremento para ganhar a Cristo, por causa da sublimidade de Cristo.
Então não há justiça própria em você, nem na sua religião, nem na sua igreja, nem na sua denominação, nem na sua moralidade, nem na sua virtude. A única justiça que agrada a Deus é a justiça que emana do Calvário, que emana e demanda da cruz de Cristo, que promana do seu sacrifício. Essa é a única justiça que agrada a Deus. Foi a única justiça que de fato satisfez completamente a justiça divina. É a justiça de Deus que vem pela fé em Jesus. A justiça própria tenta justificar-se diante de Deus por suas obras. Vejamos o que Paulo diz. Abra a sua Bíblia em Romanos 3:20 e Gálatas 3:16. Vejamos o que o apóstolo São Paulo fala sobre a justiça própria. Romanos 3:20. Visto que ninguém, vamos ver juntos? Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, diz São Paulo. Um outro texto que se coaduna com essa verdade está em Gálatas capítulo 3, versículo 16. Você, internauta, pode acompanhar a Bíblia Sagrada. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Vejamos o que o apóstolo São Paulo trata nesse texto. Gálatas 3, 16. Paulo nos diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só, e aos seus descendentes, que é Cristo. Então, ou seja, o descendente é Cristo. É a justiça. Mesmo Abraão foi salvo pela fé. Abraão não foi salvo pelas obras. Foi um ato puro de fé, unicamente pela fé. Vejamos aqui, a partir do versículo 11, a partir do versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Vejam aqui, acompanhem comigo. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de quê? De maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as obras da lei, todas as coisas escritas na lei, para praticá-la. E é evidente que pela lei ninguém será justificado perante Deus. Querido, a palavra de Deus é cristalina, a palavra de Deus é transparente, é lúcida. Nós é que muitas vezes não queremos entender. E quando eu vejo, não são somente os judeus, mas quando eu vejo esse movimento hoje, da teologia da prosperidade, esse triunfalismo do mundo contemporâneo, dessa religião triunfalista, você tudo pode, você é príncipe, você é princesa, exija de Deus, você é o ouro de Ofir, até as músicas tratam disso, levam-nos a pensar que nós estamos com a bola cheia. Queridos, é sempre bom estar com a bola murcha, como Paulo diz. Paulo diz que fiel é a palavra e digno de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A teologia de Paulo é uma teologia de inclusividade. Paulo é inclusivo no seu discurso. Paulo não se exclui. Ele não disse que Jesus veio salvar os pecadores, dos quais atuam que está no banco 1, banco 2, banco 3, são os principais pecadores. Ele diz: eu sou o principal. Porque mesmo nascido de novo, Paulo compreende a grandeza da graça que nele se revelou. Isso é maravilhoso entender isso. A justiça que vem de Deus. O Deus justo justifica o injusto consigo mesmo, ao conferir-lhe a condição de justo por meio de Cristo. Então entenda bem, Deus é justo, e por ser justo e justíssimo, Deus te confere justiça, não tua justiça, mas Deus imputa em você a justiça de Cristo. Você lembra bem no Antigo Testamento? Você já analisou como foi feito o tabernáculo do deserto? Você lembra, alguém lembra que cor era o pano que cobria o Santo dos Santos? Era de cor vermelha, está na Bíblia. E cobrirás o Santo dos Santos com cor vermelha. Quando Deus olhava para nós, estava dentro do Santo dos Santos a Arca da Aliança, que continha os 10 mandamentos, o Decálogo. O Decálogo condenava o homem. O Decálogo mostrava a imperfeição do homem, mostrava o seu pecado. A Bíblia diz: eu não conhecia pecado, se a lei não dissesse: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás. Paulo diz isso, que a lei nos serviu para mostrar a nossa pequenez, nosso pecado, nossa degradação moral. Quando Deus olhava para a nação judaica, os 10 mandamentos condenavam Israel, mas de cima do propiciatório, que era chamado no Santo dos Santos, em cima da tampa do propiciatório, que tinha 2 anjos olhando para a arca,
o sumo sacerdote derramava uma vez por ano o sangue da aliança. Deus olhava para o povo de Israel, mas entre os 10 mandamentos que condenavam Israel e o nosso Deus havia o sangue da aliança e o pano de linho vermelho por cima do propiciatório. Tudo isso é uma questão maravilhosa. Tudo isso apontava para o Calvário, para o Gólgota. Isso é uma coisa gloriosa. É esta a justiça de Deus que é revelada no Evangelho e que é recebida pela fé, completamente independente da lei, como Paulo já havia escrito anteriormente. Vejamos o que Paulo diz em Romanos 3, 21. Abra a sua Bíblia, Romanos 3, 21. O que é que Paulo nos diz em Romanos 3, 21? Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. O que Paulo quer dizer? Que a justiça de Deus não foi revelada só no Evangelho, porque mesmo o povo da antiga aliança foi salvo pela fé messiânica. Ninguém foi salvo pela lei, ninguém jamais foi salvo pelas obras. Mesmo quem viveu na antiga dispensação foi salvo pela fé no Messias. Por isso a Bíblia diz que essa justiça de Deus foi testemunhada também pela lei e pelos profetas. O erro universal da justiça própria, a consequência trágica da ignorância dos judeus foi que tentar estabelecer sua própria justiça, a ignorância do verdadeiro caminho para Deus, que é Jesus, e esta trágica adoção do caminho falso, não são somente um característico do povo judeu. Interessante. Repudiar o caminho santo, que é Jesus, e criar um caminho trágico do erro, que é confiar em si mesmo, não foi um erro só dos judeus. Encontram-se amplamente divulgadas entre todas as religiões e crenças, inclusive entre cristãos confessos. Isso é muito interessante. Alguém está confiando em algo fora de Cristo. Tem religião que prega aí que se você pode crer em Jesus, mas Jesus só não salva. Eu tenho que guardar a lei mosaica, eu tenho que guardar o sábado, senão não serei salvo. Jesus não só basta, eu tenho que crer em algo mais. Os mormons creem que não só basta Jesus, tem que seguir o Joseph Smith, fundador do movimento, que escreveu o livro dos Mormons. Sempre quando eu vejo uma religião que tem algo mais além da Bíblia como referência, ou um texto inerrante, eu fico preocupado. Por quê? Porque sua Bíblia nunca é regra de fé e prática. Isso é maravilhoso entender isso. Então, essa questão de criar uma justiça própria é muito perigoso. Não é perigoso só para o judeu, é perigoso para qualquer um. Quando criamos na igreja, às vezes, um grupo seleto de supercrentes, de gente que está além do bem e do mal. Eu vi uma frase do Dr. John Piper essa semana, e que ele dizia: se a sua ortodoxia está levando a você a ficar soberbo e arrogante, você não entendeu nada do plano de Deus. Se a sua ortodoxia o leva a ser soberbo e arrogante, você não entendeu nada do projeto de Deus. Quanto mais ortodoxo o indivíduo é, mais ele tem compreensão do seu pecado, da sua pequenez, da sua nulidade. Isso é um perigo muito grande. Não sei se alguém lembra daquele filme com Al Pacino, O Advogado do Diabo, e que tem um indivíduo ali que Al Pacino, que protagoniza naquele filme, o diabo, já tentou destruí-lo. É um advogado que é muito arrogante, e ele cai, e ele fica sem nada, e depois começa a soerguer-se novamente na sua empresa como advogado, e o diabo ajuda para que ele se torne importante de novo. Aí o diabo no final, que é Al Pacino, faz o filme, protagoniza o diabo no filme, no final do filme ele diz: eu vou derrubá-lo outra vez, eu vou derrubar esse advogado outra vez, porque a soberba é o meu pecado preferido. Essa é a palavra-chave do filme. Eu vou derrubá-lo outra vez, porque a soberba é o meu pecado preferido. A soberba foi a queda do diabo. A Bíblia diz: a soberba do seu coração lhe enganou. Eras querubim da guarda, meio de pedras preciosas andava, até que se achou iniquidade em ti. A soberba do teu coração te enganou. Então, queridos, que pense isso. Não é só o judaísmo que tenta criar justiça própria. As religiões estão cheias aí. Religiões que acham que o caminho das boas obras é o caminho da salvação. Alguns dizem: vamos fazer boas obras para que na outra vida nos reencarnemos uma pessoa melhor, um espírito mais purificado. Ensina isso o espiritismo, ensina isso o budismo,
Muitas religiões tratam da justiça própria. Isso é uma obra diabólica, satânica, tentar colocar no homem uma compreensão errônea de que existe nele justiça própria. O próprio movimento do positivismo francês caiu nisso. Auguste Comte, que o povo chama Auguste Comte, em francês Auguste Comte, o Auguste Comte ensinou isso. Que o homem por si só, mesmo sem Deus, haveria de aperfeiçoar a raça. Que o homem, quando banisse o analfabetismo, o homem culto, ele por si só odiaria o genocídio, patricídio e infanticídio, todos os sítios humanos seriam banidos numa geração culta. O mundo viu a culta alemã, que não tinha um judeu, matar 6 milhões de judeus, que não tinha um analfabeto, matar 6 milhões de judeus. Quanto mais culto o homem é, sem Deus ele é mais perigoso. Hoje não se fala mais das guerras dos 30 anos. Os Estados Unidos ou a Rússia apertar um míssil teleguiado, o mundo vai para o ar. É muito sério. Pense nisso. Não há espaço no seu coração e no coração do salvo para a crença na justiça própria. E isso é uma tendência não só do judaísmo, mas é um pecado que existe nas próprias religiões. Isso é muito interessante compreender isso. Há religiões até mesmo que ainda dizem que eles são a única alternativa, que as demais são erradas. Há pessoas que ousam dizer, sai daí porque só a minha é boa. Já viu isso? Igrejas que criaram uma justiça própria a tal ponto de achar que elas são a única alternativa para Deus, o único caminho para Deus. O fim da lei é Cristo. Paulo afirma isso, porque o fim da lei é Cristo. Paulo diz aos Romanos, o fim da lei, o fim, Paulo usa uma palavra grega que significa telos. Telos significa a finalidade da lei é chegar até Jesus. A lei não serviu de aio. O que era aio? Aio era um pedagogo, era um professor, era um guia. A lei não serviu de aio até chegar a Jesus. Chegou ao Cristo, ela parou. Dali em diante, só Cristo. Por isso São João diz em João capítulo 1, versículo 17, que a lei veio por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Paulo afirma que o fim da lei, versículo 4, Romanos 10, 4, presta atenção, porque o fim da lei, o telos da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim, no sentido de alvo, a lei apontava para Cristo. Paulo escreveu que já não estamos debaixo da lei e sim da graça. Romanos 6,14. Abra a sua Bíblia, Romanos 6,14. O que é que Paulo disse? Estamos debaixo da lei? Não, estamos debaixo da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Leiamos juntos. Romanos 6,14. Já abriu sua Bíblia? Vamos ler juntos? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Que coisa gloriosa, tremenda, fantástica. Cristo nos resgatou de quê? Vamos ler? Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Porque na lei está escrito, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz, for pendurado no madeiro. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Paulo diz isso. A lei nos serviu de guia até Jesus. Chegou Jesus, parou. Vejamos Gálatas 3, 24 a 26. De maneira que a lei nos serviu de aio, de condutor, de guia, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados, por quê? Pela lei? Não, fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Que coisa maravilhosa, veio a fé em Jesus, não permanecemos mais debaixo da lei, debaixo desse guia, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então a lei nos serviu de aio, de guia, de condutor até Cristo. Chegou Cristo, ela parou, porque só Cristo pôde cumprir perfeitamente a lei mosaica. E agora, já que Cristo veio, já não estamos mais subordinados a esse aio que é a lei, e sim a graça de Cristo. As antíteses de Paulo, versículos 3 a 6, Paulo apresenta três antíteses. Primeira antítese, entre a justiça de Deus, a qual deveríamos nos submeter, e a nossa própria justiça, que nós erroneamente tentamos estabelecer. Primeira antítese, é a antítese entre a justiça divina
e a justiça humana. Segunda antítese, entre Cristo e a lei. Paulo diz isso, versículo 4, que a lei nos serviu de aio até nos conduzir a Cristo. Terceira antítese, agora ele contrasta a lei com a justiça que provém da fé. No versículo 6, Paulo trata disso, da justiça que não provém da lei, e sim da fé. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Isso é para trazer do alto a Cristo. Então, três contrastes, Paulo, três antíteses. Primeiro antítese é entre a justiça de Deus e a justiça própria. Segunda antítese, entre Cristo e a lei. Terceira antítese, a justiça que provém da lei e a justiça que provém da fé. Quando Paulo diz, não diz em teu coração, é até um texto de Deuteronômio capítulo 30, não diz em teu coração quem subirá ao céu, nem quem vai descer ao abismo, e Paulo usa uma expressão do grego, o Hades, nem quem vai descer ao Geena, do hebraico, quem vai descer ao Hades, ao lugar dos mortos. Sabe por quê? Porque isso não nos cabe cogitar. Quem vai subir para o céu, quem vai para o inferno. Não cabe a mim fazer juízo de valor. Alguém pode perguntar a mim sobre determinado líder religioso, e eu posso dizer que não concordo com a maneira que ele arrecada fundos financeiros para a sua igreja, ou com a sua metodologia de alcançar pessoas, ou com a pregação de sua igreja. Mas alguém perguntar, mas ele está perdido? Não posso dizer isso. Isso não é juízo meu. Eu faço fazer juízo das ideias, mas não juízo de valor. Juízo de valor só Deus pode fazê-lo. Então não diga no seu coração que vai subir ao céu, que vai descer ao abismo. Isso é muito importante entender isso. Eu trato disso aqui, versículos 6 e 7. A justiça que vem da fé, personificada por Paulo, proclama uma mensagem diferente. Paulo garante-nos que Cristo não é inatingível, mas está ao nosso alcance pela graça. Paulo diz isso em Efésios, está em comunhão com isso. Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9, vocês gentios, naquele tempo vocês estavam longe, afastados das promessas de Deus, mas em Cristo Deus vos aproximou, porque o sangue de Cristo é a vossa ponte, é aquele que vos unificou com Cristo. Paulo diz isso. Naquele tempo vocês estavam perdidos, afastados das promessas de Deus, mas em Cristo fostes aproximados. Mas vós, gentios, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo começa com uma dura proibição no texto de Romanos 10, 6 e 7. Não digas em teu coração quem vai subir ao céu, nem quem vai descer para o abismo. Fazer esse tipo de pergunta seria tão absurdo quanto desnecessário. Então não cabe a mim como cristão julgar agora o mundo todo, porque um só é o juiz, que é Cristo. Então julgamento de valor eu não posso fazê-lo. Eu posso fazer um julgamento de ideias, e posso dizer, se alguém não segue a Cristo, não está salvo. Alguém perguntar, e fulano está salvo? Não me cabe fazer juízo. Apenas posso dizer, se alguém não segue a Cristo, não está salvo. Eu posso dizer que só Cristo é o caminho, não tenho dúvida alguma. Mas juízo de valor cabe a Deus. Confessando a Cristo. Desconfie de qualquer religião que não conduz à confissão. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Começa a ver as mensagens pregadas pelas igrejas. O povo não está mais pregando novo nascimento. O povo não está mais pregando santidade de vida. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Hebreus 12, versículo 14. O povo não está mais pregando confissão de pecados. As mensagens são mensagens que agradam as pessoas. As pessoas querem criar empatia com o público-alvo. Ninguém quer pregar o evangelho puro e genuíno, porque o evangelho puro, genuíno e cristalino afugenta os pecadores. É melhor pregar mensagens antropocêntricas, mensagens que sejam degustadas pelo ser humano. Querem pregar mensagem para degustação. Aí a gente fica degustando. A gente diz, vou para aquela igreja porque a mensagem é melhor, vou para aquela outra igreja porque o louvor é melhor, vou para aquela outra igreja porque aquela eu gosto. O evangelho não foi escrito para ninguém gostar ou não gostar. Você não pode estar saindo por aí de igreja em igreja tentando degustar o que é bom ou o melhor para a sua vida. Você tem que submeter-se às escrituras sagradas. O melhor mesmo para você não é a igreja, é seguir as escrituras sagradas, implícitas na mensagem do evangelho. Por isso que Paulo diz aqui, depois que Paulo trata, como falamos aqui, da justiça de Deus e da justiça do homem, a diferença entre a lei e Cristo,
E a diferença da justiça que vem da lei e que vem da fé, Paulo fala agora de uma compreensão do que é de fato seguir a Cristo. Porém, que se diz? A palavra está onde? Versículos 9 e 10, 8 a 10. A palavra está perto de ti. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu lembro antigamente daqueles programas, eram televisionados, as mensagens de Billy Graham, nos grandes estádios, e faziam apelos. Tal como estou sem, não é? Então mencionava que a pessoa vira a Cristo do jeito que estava. Haviam apelos. Não estou fazendo não quero entrar na questão teológica do apelo, mas eu estou querendo dizer é que a mensagem conduzia para que o indivíduo tivesse um encontro com Deus. O propósito da mensagem não é agradar as pessoas, nem as pessoas saírem satisfeitas e felizes da igreja. O propósito da mensagem é que você saia daqui refletindo, ponderando o que posso fazer para servi-lo melhor, para me santificar melhor, para ser o melhor cristão, para agradar melhor a Cristo. Implícitas na mensagem do Evangelho estão as verdades de que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi exaltado e agora reina como Senhor e concede salvação àqueles que nele creem. Não há salvação fingida de boca para fora. Há uma fé consciente que abraça Cristo como Senhor e Salvador. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não basta crer. A verdadeira fé é uma fé operante. A fé salvadora não é uma fé simplesmente que declara ser religioso, pertencer a uma religião qualquer. A fé salvadora conduz alguém a ter uma vida frutuosa. Jesus diz: eu vos escolhi para que vós deis frutos e o vosso fruto permaneça. João 15, versículo 17. Então toda eleição tem um propósito. Eleitos para. A eleição em si não é um fim em si mesmo. Nós fomos eleitos para sermos santos. Nós fomos eleitos para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A eleição não é um fim em si mesmo. Por isso que é importante, se com a tua boca confessar já Jesus como Senhor. E isso pagou outro preço. Talvez hoje nós não pensemos nisso. Quando lemos um texto desse, eu digo de vocês de todo o meu coração, a igreja de hoje não compreende isso. A igreja cristã primitiva entendia, sabe por quê? Porque confessar Jesus como Senhor era estar pronto para ser mártir. Mesmo a palavra testemunha não é a melhor tradução do grego. Porque Jesus disse, quando ele disse, ide sereis minhas testemunhas, Jesus disse, sereis meus mártires. É isso que está no grego. Sereis minhas martirias, sereis meus mártires na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Parece que testemunha é uma coisa tão leve, é uma coisa tão tênue, tão eufemizante. Jesus disse, sereis minhas martirias, sereis meus mártires se necessário for, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Confessar Jesus naqueles dias, queridos, na época apostólica, era estar pronto a ser morto pelo Império Romano. Era estar pronto a ceifar, a selar sua fé com o seu martírio. Hoje não, eu vim para a igreja, ninguém me apedrejou como fez com Estevão. Não sofri risco de morte por vir ao templo. Nada disso. O evangelho mudou muito. Mas quando Paulo fala aos cristãos de Roma, se você é romano aí, você que está em Roma, Paulo escreveu para os romanos, se vocês confessarem a Jesus como Senhor, e em teu coração creres em Deus, que Ele ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Então a verdadeira fé, a fé salvadora, não é uma fé somente confessional. É uma fé que declara com a boca que Jesus é o Senhor de sua vida. Mas muita gente não quer fazer isso, nem no seu trabalho. Não quer confessar Jesus porque não quer perder o emprego. O patrão pode não gostar de você, os seus colegas vão te abandonar. Então não confesso que sou crente, vou ser um cristão 007, James Bond, e ninguém sabe quem sou eu. Não? É verdade. Porque assumir que é Cristo mesmo, que é cristão, é outra coisa. O que é que Jesus diz? Há uma fé consciente que abraça Cristo como Senhor e Salvador. Mateus 10, 32. O que é que Jesus disse? Mateus 10, 32. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aceitar Cristo significa confessá-lo. Aceitar Cristo significa confessá-lo.
Eu muitas vezes me preocupo muito, sabe o quê? Com a intensidade das atividades da igreja intramuros. Até Bonhoeffer dizia, Dietrich Bonhoeffer, que foi assassinado por Hitler, foi de fato assassinado, ele foi enforcado por Hitler no dia 9 de abril de 45, pastor luterano, pagou um alto preço por sua fé. 9 de abril de 1945, o pastor luterano, morreu solteirão, Dietrich Bonhoeffer foi enforcado por Hitler. 3 semanas depois a guerra terminou. E ele fala sobre o evangelho barato, a graça barata, a graça que não paga um preço. Ele disse: essa graça que não paga um preço não é graça. Essa graça que não está pronta a sofrer por amor a ele também não é graça. Ele fala da graça barata das igrejas. E ele fala do que ele chama de religião intramuros, que cada vez mais o evangelho está se tornando uma religião intramuros. Tudo que acontece é dentro da igreja. É louvor, adoração, oração. A gente não faz nada lá fora. Enquanto Jesus Cristo disse: ide e pregai, a gente está dizendo: vinde e ouvi. A gente inverteu a ordem do mestre. Enquanto Jesus Cristo disse: ide fazer discípulos, nós entendemos: ide fazer membros de igrejas, e que não é a mesma coisa. É muito sério isso. É seríssimo. Então, crer em Jesus, aceitar Jesus, é também confessá-lo diante de Deus e dos homens. Isso paga um preço. Isso há um preço a ser pago. Alguém pode não gostar de você, seu vizinho vai ficar chateado contigo, seus colegas de trabalho talvez não queiram andar contigo, mas não importa isso. É mais importante agradar a Deus do que aos homens. Vejam o que diz John Stott aqui. Cristo está na boca e no coração. Vamos ler? Vamos ler juntos? Ninguém precisa escalar os muros do céu, nem descer as cavernas do Hades em busca de Cristo. Cristo mesmo veio, morreu e ressuscitou. Não precisamos fazer coisíssima alguma. Tudo o que era necessário fazer já foi feito. Cristo está perto de nós. Toda a ênfase reside no acesso a Deus através da justiça que procede da fé em Cristo Jesus. Eu não preciso subir ao monte para ver graveto pegando fogo. Eu vou fazer oração na sexta-feira 7 vezes por dia para Jesus atender. O evangelho não é um toque de mágica. Não precisa fazer mandinga não, para Cristo te ouvir. Precisa entender isso. O povo está criando um evangelho meritocrático, que Deus te atende porque você fez algo. Não há nada que você possa fazer que possa mudar o coração de Deus. E tem ainda alguém orando assim: vamos orar para mudar o coração do Senhor. Que história é essa? Que heresia é essa? Orar para mudar o coração de Deus? Não existe isso. O que Deus vai fazer, Ele já estava tensionado a fazer desde os tempos eternos, porque Ele é Deus. Deus nunca tem um plano B. Tudo que acontece em sua vida foi o plano original de Deus. Ou você acha que Deus mudou o coração porque aquele homem chorou na parede, Ezequias? Não. Já estava no plano eterno de Deus. Eu vou mandar o profeta Isaías, ele vai chorar e eu vou atender. O fato de Isaías dizer lá: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus já sabia de toda a eternidade que o rei Ezequias ia se quebrantar. Mas alguém diz: não, eu vou subir o monte, porque se eu não orar bastante no monte, Deus não vai me escutar. Vou passar a noite em vigília. É bom tudo isso para a sua vida cristã, mas não significa que isso você vai ter poder de barganha com Deus. Estamos criando uma teologia de barganha, um evangelho de barganha. Vou fazer isso para acontecer isso. Se eu não fizer isso, Deus não vai fazer isso. Precisamos conhecer mais o nosso Deus. A amplitude da fé cristã. Romanos 10, 11 e 13. Em Romanos 10, 11 e 13, Paulo vai falar agora sobre a amplitude da fé cristã, que a fé cristã não veio só para alcançar os judeus. Cristo não é somente facilmente acessível, igualmente acessível a todos, que uma vez em que não há nenhum fanatismo. Enfatiza-se a salvação e benefícios espirituais alcançados em Cristo. Nós confiamos nele e não seremos envergonhados. Versículo 11. Nós o invocamos e seremos abençoados. Nós o invocamos e seremos salvos. Mas tudo está nele. Tudo está nele. Nós não somos envergonhados por Cristo. Ele nos abençoa e somos salvos através dele. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 10, versos 11 a 13. A análise de Romanos 10, 11. Romanos 10, 11, o que é que Paulo diz? Porque, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê, não será confundido.
Todo aquele que nele crê. Esse texto também está em Isaías e está também em primeira carta de Pedro. Esse que põe em Sião uma pedra angular. Quem nela crê não será jamais envergonhado. Como diz a Escritura, quem nele confia nunca será envergonhado. Esta é a segunda citação. Está em Isaías 28:16. Se na primeira vez registrada em Romanos também 9:33 do Novo Testamento. A designação da fé salvadora como confiança demonstra que o crer e o confessar, a que se refere os dois versículos anteriores, não devem ser compreendidos como mera anuência a credos e fórmula. Vai mais além. O crer e confessar não significa crer numa confissão de fé. É maravilhoso, é. Alguém pretende ter uma confissão de fé maravilhosa, mas só crer nisso não basta. Eu tenho que confessar Cristo diante dos homens. Não é confessar uma confissão de fé, é confessar Jesus. Não é simplesmente uma anuência a um credo ou uma confissão. O que a palavra de Deus está dizendo, crer e confessar, são duas coisas que caminham juntas. Eu creio e eu confesso que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Como é importante entender isso? Isso é maravilhoso. Porque alguém pode confessar uma confissão e não declarar Cristo aos outros. Entendeu? Porque a coisa mais fácil do mundo é declarar uma confissão. Eu mesmo não creio em tudo que está escrito na Confissão de Fé de Westminster. Mas esse não é o desafio da Bíblia. O desafio da Bíblia é crer em Jesus e confessá-lo como o Senhor. Não é uma mera anuência, um credo ou uma confissão. Vai muito mais além esse crer e confessar. Distinções abolidas. Em Romanos 10:12, Paulo disse que não há mais nem gentil nem judeu. Deus fez ambos os povos um só. Deus aboliu essa distinção. Agora não há mais distinção de sexo, de raça, de etnia, de cor, de classe social, cultural. Não há. A afirmação de que por intermédio de Cristo não existe distinção entre judeus e gentios é profundamente impactante. Entre aqueles que foram justificados pela fé em Cristo, toda distinção, não apenas de raça, mas também de sexo e cultura, foi completamente abolida. O que é que Paulo diz em Gálatas 3:28? Abra a sua Bíblia. Porque diante de Deus não há agora nem homem, nem mulher, nem macho, nem fêmea, nem judeu, nem gentil, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, coisa maravilhosa isso. Hoje, mas parece que o povo não está entendendo isso. Já tem grupo aí religioso proibindo mulher orar na igreja. Mulher não pode mais falar em público, que é errado. Não pode orar na igreja. Como é que pode estar acontecendo? Mulher não pode mais orar? O povo não entendeu que não há distinção mais diante de Deus. Não me refiro a pastorado, a ofícios dentro da igreja. Estou me referindo a expressar a sua vida como sacerdotisa de Cristo. Como sacerdote, sacerdotisa de Deus. Vejamos o que Paulo diz aos Gálatas 3:28. Vamos ler juntos? Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo diz isso também aos Efésios 2:11-13, que agora os gentios que estavam afastados são um só povo com os judeus. Efésios capítulo 2, versos 11 e 13. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, que são judeus, na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, os gentios, estáveis longe, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança sem Deus no mundo. Como era o judeu, o gentio? Não tinha esperança, não tinha Deus, não tinha aliança nenhuma com Deus. Mas agora, esse todavia, contudo, muda toda a história. Existe sempre na minha vida, na sua vida, um mais agora. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Que coisa gloriosa, que mensagem tremenda para o mundo antigo. Jesus aboliu toda separação. Não há mais separação entre nós e Cristo. A moralidade não pode fazer isso. A instituição não pode, mas o sangue de Cristo pode. Você lembra o que aconteceu quando Jesus morreu, quando Jesus deu o último suspiro na cruz? Os evangelhos dizem que foi rasgado o véu do santuário. De onde? De baixo para cima. Se fosse de baixo para cima, tinha sido homem. Mas foi de cima para baixo. Foi rasgado o véu do santuário, que separava o santuário do santo dos santos. Foi rasgado de cima para baixo. Sabe por quê? Porque agora você tem direito a entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 9 diz: agora temos ousadia para entrar no santo dos santos pelo sangue de Cristo. Coisa maravilhosa isso, queridos. O Senhor rasgou o véu do santuário entre você e o santo dos santos. Agora você tem acesso ao santo dos santos pelo sangue de Jesus.
Você imaginar o poder do sangue de Cristo? Havia um louvor que cantava antigamente, nunca mais cantou em igreja, que dizia: oh glória, aleluia, Maranata vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz, tenho Consolador, sua glória e resplendor, sou liberto pelo sangue do Senhor. Isso é uma coisa gloriosa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Paulo assegura que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Originalmente essa citação é de Joel 2,32. Joel que diz isso na profecia. Mas Pedro, no dia de Pentecostes, transferindo o texto para Jesus, transfere. E agora Paulo declara que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas invocar não é invocar somente teórico. Invocar significa reconhecer Jesus como o Senhor. Porque à primeira vista, quando se lê, pensa que é qualquer tipo de invocação ou qualquer tipo de crença. Não é. Em Tiago 2,19 diz: tu crês que há um só Deus, fazes bem, porque o diabo também crê. Crê que Deus existe, a pessoa conversa com alguém lá fora: olha, você precisa crer em Jesus para ser salvo. Eu creio. Mas o que é que ele crê? Ele crê que houve um homem no passado chamado Jesus que veio a este homem, veio a este mundo. O diabo também crê nisso, que Jesus veio a este mundo. O diabo crê que o diabo crê que Deus existe. O diabo não é ateu. Por que pareça que o diabo não é ateu? Tem muita gente ateu, mas o diabo não é. O diabo não é ateu, ele crê que Deus existe, mas ele não se subordina à volição divina. Ele não se curva diante da vontade do Pai. Crer que Deus existe é muito pouco. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Os demônios também creem e estremecem, diz a carta de Tiago, capítulo 2. Então invocar o nome do Senhor vai mais além. A necessidade de evangelização, terminando o estudo, Romanos 10, 14 a 15, você vai ver que Paulo, depois de Paulo tratar sobre a situação dos judeus, depois de Paulo tratar da justificação pela fé em Jesus, depois de Paulo mostrar que agora não há mais separação entre os judeus e os gentios, Paulo fala agora da responsabilidade da evangelização. Paulo faz 4 perguntas consecutivas em Romanos capítulo 10, verso 14 e 15. Olha as perguntas, Romanos 10, 14 e 15. Atentai bem comigo, isso é maravilhoso. Quais são as perguntas que Paulo faz? Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Segunda pergunta: como crerão naquele de que nada ouviram? Terceiro: como pregarão se não há quem pregue? Mas Paulo é importante. Então, como é importante isso? Então essas perguntas estão no coração de Paulo, no coração da igreja. Vejam as perguntas. São 4 perguntas que Paulo faz sobre a necessidade da evangelização. Como invocarão aquele em que não creram? Segunda pergunta: como crerão naquele de quem nada ouviram? Terceira pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? E quarto: como pregarão se não forem enviados? A eleição e a evangelização são irmãs siamesas. Aquele que crê, eu vou dar um exemplo. A Fiel já fez dezenas de encontros lá em Água Lindóia. Somente esse ano foi aberta uma congregação. Quase 30 anos fazendo congresso. E ninguém nunca lembrou que Água Lindóia precisava ser evangelizada. Somente agora a Igreja Presbiteriana do Brasil está abrindo uma congregação, depois de 30 anos que vai lá. A turma vai lá, ouve grandes sermões, grandes sermões verdadeiros, grandes exposições teológicas, dogmáticas, verdadeiras, mas divorciado da prática da vida, divorciado da evangelização. Querido, eu creio de toda a minha alma, todo eleito tem que ter zelo evangelístico. Se ele não tem, é esquisita essa eleição. Essa eleição está em suspenso. Porque todo eleito tem zelo missionário, todo eleito tem paixão por Cristo, porque Paulo mostra isso. Lembra da mulher samaritana, quando teve um encontro com Cristo? A primeira coisa que ela fez foi anunciar a sua cidade. O que Jesus disse, foi a Naim, disse: eu encontrei um homem maravilhoso. Ele disse: tudo o que eu encontrei, quando já fiz na minha vida, porventura não será ele o Cristo? Todo mundo que tem um encontro com Cristo tem desejo de levar outro a Cristo. Foi isso que Filipe fez com Natanael. Natanael, você é meu amigo, eu quero que você conheça alguém, eu quero que você conheça Jesus. E Filipe levou Natanael para conhecer a Cristo. Desconfie de todo indivíduo que diz que é eleito e não ama ninguém e nem tem paixão missionária. Desconfie, porque o verdadeiro eleito ama a Deus e ao próximo e tem paixão missionária. A eleição não é excludente, a eleição é inclusiva. A eleição e a paixão missionária caminham juntos. Como invocarão aquele em que não creram? Se para serem salvos os pecadores têm que invocar o nome do Senhor, como invocarão aquele em que não creram? Afinal, invocar seu nome pressupõe que se conheça e creia em seu nome como Salvador e Senhor. Esse tipo de fé que Paulo tem em mente deve ser o estágio inicial daqueles que seguem a Cristo.
primeiro estágio de alguém que chega a Cristo é crer em Jesus e invocá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso acontece em qualquer igreja, na nossa igreja, na igreja batista, qualquer uma. Você já viu a pessoa fazendo pública profissão de fé? Ou quando vai se batizar? Seja na nossa igreja batista, qualquer igreja séria. A pessoa tem que declarar diante das pessoas que teve um encontro com Cristo. Você crê na Bíblia como palavra de Deus? Creio. Você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Essa confissão estava nos lábios de um homem que caminhava para a Etiópia. E Filipe o encontrou na faixa de Gaza, em direção a Gaza. O Espírito Santo tirou Filipe do avivamento espiritual, no meio do avivamento espiritual que estava acontecendo em Samaria. O evangelista Filipe foi trasladado, apareceu lá em Gaza, 200 quilômetros de distância. O Espírito Santo trasladou e apareceu lá. E um homem ia lendo na sua carruagem o profeta Isaías. E ele perguntou: você está lendo, está entendendo? Como posso entender se alguém não me explicar? E Filipe, a partir dali, ensinou o evangelho para ele. Chegou a um lugar onde havia água. Ele disse: eis aqui água, que me impede que seja batizado? E Filipe diz: é lícito ser batizado de todo, se você crê em Jesus de todo o seu coração. E o homem foi batizado ali. Aquele homem não teve tempo de fazer classe de catequese, classe de catecúmenos. O ladrão da cruz também não teve tempo. Mas confessaram Jesus como Senhor. Como virão se não há quem pregue? A palavra pregar é a palavra querigma, pregação, mas aqui é verbo querissô, pregar, anunciar. A palavra grega querissô significa anunciar por meio de um arauto. Nos tempos antigos, antes de surgirem os meios de comunicação de massa como hoje, o papel do arauto era crucial. A principal forma de se transmitir notícias eram as proclamações públicas feitas pelo arauto na praça pública ou no mercado da cidade. Sem arauto não podia haver ouvintes. Então é importante, tem até um grupo aí, antigamente dizia os arautos do rei, né? É um grupo evangélico, um quarteto maravilhoso. Os arautos. Você é um arauto de Deus. Onde quer que você esteja, ali está o arauto do Senhor. Como pregarão se não forem enviados? Paulo usa o verbo aposteló. Sabe o que significa a palavra apóstolo? Enviado. Jesus escolheu 12 enviados, 12 apóstolos. O texto diz 12 apóstelos, que significa o enviado. Paulo usa o verbo aposteló. Como pregarão se não forem apostelos, se não forem enviados? A tendência dos comentaristas teológicos é presumir que ele estaria pensando, Paulo estaria pensando só em si como apóstolo, na qualidade de apóstolo. Mas não é essa a compreensão bíblica. Os apóstolos foram comissionados por Cristo para pregar. Contudo, todos os cristãos são também chamados por Cristo para anunciar as boas novas. Essa mensagem não é só apostólica. A mensagem de evangelizar, falar de Cristo ao mundo, é a mensagem que Deus deu para cada um de nós. Por isso Jesus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. 1 Pedro 2, 9 e 10. A responsabilidade de ser apostoló, de ser enviado, é mensagem de Deus para todo eleito. Vamos ler esse texto, sem medo de ser feliz. Abra a sua Bíblia, 1 Pedro 2, 9 e 10. Vamos ler esse texto sagrado. 1 Pedro 2, 9 e 10. Estamos terminando já o estudo desta noite. 1 Pedro 2, 9 e 10. O que é que São Pedro diz para a gente? Internauta, se você quiser ver acompanhando, abra a sua Bíblia, a palavra santa de Deus, em 1 Pedro 2, 9 e 10. O que é que o apóstolo São Pedro diz para a gente? O texto é profundamente pertinente. Vamos ler juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E o final do versículo 9 diz: para que foi que Deus nos escolheu? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Logo, ao apostoló, ser enviado, não é responsabilidade só dos 12 apóstolos, do colégio apostólico, é minha responsabilidade minha, Prefeito Maurício, do César lá atrás, do meu querido Jonas, de cada um de vocês aqui nesta noite. A responsabilidade de ser apostoló, de ser enviado por Deus para pregar, é uma responsabilidade não só apostólica, mas de cada um de nós. Deus te conferiu essa responsabilidade. Alguém diz: mas não sei pregar, sou tímido, eu tenho vergonha. Peça a Deus que tire isso de você.
A seu modo, a sua maneira, fale de Jesus. Deus vai usar você para a glória dele. E é por essa razão que o evangelho crescia tanto. Sabe por quê? Porque o evangelho não crescia por adição. A igreja hoje cresce por adição. O evangelho crescia por multiplicação. Cada cristão era um multiplicador. A Bíblia diz isso em Atos 8:4. Entre muitos os que foram dispersos depois da morte de Estevão, foram por toda parte pregando a palavra. Quem se dispersou? Os apóstolos que permaneceram em Jerusalém. Foi na diáspora. A igreja foi por toda parte. Aqueles que foram por toda parte, os nomes não estão nem na Bíblia. São cristãos anônimos. Foram por toda parte pregando a palavra. Quando Paulo esteve aos Paulo não, olha, queridos, Paulo esteve em Roma, mas quando Paulo foi lá, já esteve uma igreja forte em Roma. Não foi Paulo que plantou a igreja de Roma. Ninguém sabe quem foi. Foram cristãos anônimos, até escravos. Foram vendidos como escravos para Roma. E eram cristãos. Fundaram a igreja de Roma, a quem Paulo dedicou essa linda carta. Paulo nunca esteve em Colossos, em nenhuma das viagens missionárias, mas Paulo escreveu uma carta linda para Colossos. Quem plantou a igreja de Colossos? Só Deus sabe. Por quê? Porque as pessoas entenderam que o evangelho é uma graça que tem que ser compartilhada com outras criaturas. Mas hoje a igreja não evangeliza. Nós somos uma igreja muito profundamente intramuros. Conformosos. Evangelizar por quê? Porque conformosos. Agora a necessidade de arautos é confirmada com base nas escrituras. Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Se aqueles que proclamaram as boas novas de libertação do exílio romano, do exílio babilônico, foram celebrados dessa forma, quanto mais bem-vindos devem ser os arautos do evangelho. O arauto era aquele que anunciava boas novas. Pensa o arauto que chegou a Jerusalém e disse: olha, nós fomos libertos pelo rei Ciro. Rei Ciro da Pérsia libertou os judeus da Babilônia, podem voltar. Que coisa gloriosa! Você pode ver no salmo daquela época. O salmo 126 é um salmo do exílio. Quando o Senhor libertou-nos, quando o Senhor libertou Sião, nós estávamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso, de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estamos alegres. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Restaura o Senhor a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Olha o arauto quando chegou a Jerusalém. Nós fomos libertos, o cativeiro passou, terminou o cativeiro da Babilônia. Mas muito maior a graça é o arauto que diz: Jesus veio, o diabo não tem mais poder sobre nós, fomos libertos pelo sangue da sua cruz. Que coisa gloriosa. A ordem lógica da evangelização. Existe uma ordem lógica. Paulo mostra essa ordem lógica. Se percebermos a ordem dos 6 verbos usados por Paulo aqui, veremos a essência do Paulo usa 6 verbos. Em qualquer língua do mundo, o verbo é que traz ação ao sujeito. Vamos ver os 6 verbos que Paulo usa. Paulo fala: Cristo envia os arautos. Como crerão se não forem enviados? Paulo fala dos pregadores: como pregarão? Paulo fala dos que ouvem: como ouvirão? Então Paulo fala: Cristo envia os arautos pregam, as pessoas ouvem, os ouvintes creem, os crentes invocam, e aqueles que invocam serão salvos. 6 verbos: enviados, pregados, os que ouvem, os que creem, os que invocam, os que são salvos. E a lógica que leva Paulo a ser tão inflexível em defender a necessidade de evangelizar. Como ouvirão? Vejamos o que diz o teólogo William Hendrickson, um grande teólogo reformado. A grande importância que Paulo anexou ao ouvir imediatamente faz com que nos lembremos de Jesus. Em todo o ensino de Cristo, seria difícil achar uma exortação tão profunda que ele repetisse com maior frequência do que ouvir. Ainda melhor escutar. Todos os ensinos de Jesus, a maior advertência foi: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Várias vezes no Apocalipse, o Espírito e a noiva diz à igreja, a igreja diz para o mundo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O povo não quer ouvir. Ninguém tem tempo para ouvir. Todo mundo quer falar, ninguém quer escutar. Jesus falou tanto. Então, como ouvirão se não há quem pregue? Vejamos o que diz Justino Mártir. O que é que ele fala sobre o cristianismo? Como era? Olha o que está falando. Ele é um historiador e um teólogo, e ele vai falar como estava o cristianismo naquele período, no começo do cristianismo. Não há povo, diz ele. Já é um ano de 140, 130 da era cristã. Não há povo grego ou bárbaro, ou de qualquer raça no Império Romano, dentro do Império Romano, seja qual for a designação ou costumes, que seja ele distinguido, seja ignorante das artes ou da agricultura, habita em tendas ou viva como nômade, sob a cobertura de carroças,
entre os quais não se ofereçam orações e ações de graça em nome de Jesus crucificado ao Pai e Criador de todas as coisas. Olha, a igreja ia em toda parte, pregava o evangelho para o imperador, pregava o evangelho para os pretorianos, para os herodianos, para os guardas romanos, pregava o evangelho porque quem andava estava debaixo da carroça, pregava o evangelho para o escravo. Não havia ninguém que escapasse do evangelho. Que igreja maravilhosa! Pregava para todas as classes sociais. Por isso ele diz, não existe ninguém no Império Romano a quem não se ouça falar de Jesus. Que igreja impactante, que coisa gloriosa. No segundo século da fé cristã, Tertuliano escreveu: somos apenas de ontem, e todavia já enchemos suas cidades. Ele escreve para o imperador Trajano, 120. Chegamos a muito pouco, imperador, aqui, mas já estamos enchendo as cidades romanas com o evangelho. São Tertuliano. Somos apenas de ontem, e todavia enchemos suas cidades, ilhas, campos, seus palácios, senado e fórum. Só lhe restamos os seus templos. Só deixamos os templos. Ele quer dizer que não havia lugar no mundo que o evangelho não chegasse. Só respeitou e não quis invadir os templos pagãos. Eles não gostavam de entrar nos templos pagãos para pregar lá dentro. Mas numa cidade, ilha, campo, palácio, fórum, senado, onde quer que fosse, estamos pregando de toda parte. O Glover diz no seu livro O Progresso e a Expansão das Missões, lançado em 1925, ele diz o seguinte: com base em todos os dados históricos, que no período apostólico o número de discípulos já era 1 milhão. Gente, ainda na época dos apóstolos, o cristianismo chegou a ter 1 milhão de seguidores no Império Romano. Pense no mundo. O mundo romano não tinha 25 milhões de habitantes. Pois na época dos apóstolos, 1 milhão já tinha sido alcançado para Cristo. Não existia a rádio El Shaddai, rádio Melodia, sei lá o que mais, os televangelistas. Não existia nada disso. Era no gogó mesmo. Era pregando em praça pública, de porta em porta, de casa em casa, evangelismo pessoal. Aliás, o evangelismo pessoal foi a coisa mais certa. Não existe no mundo todo uma estratégia melhor para evangelizar do que o evangelismo pessoal. Sempre foi. O evangelho, os cristãos chegaram a 1 milhão, ainda na era dos apóstolos, a 1 milhão de seguidores no Império Romano. Coisa gloriosa. Assim, a evangelização e predestinação. Assim, a evangelização, longe de se tornar supérflua em virtude da predestinação de Deus, é indispensável. Entenda? Vamos ler juntos. Assim, a evangelização, longe de se tornar supérflua em virtude da predestinação de Deus, é indispensável. Somente Deus pode produzir vida nos corações das pessoas através da mensagem cristã, despertando a sua fé. A Bíblia diz que Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Eu quis abordar todo o capítulo porque não havia como dividir o capítulo, porque a unidade textual era completa. Aprendemos hoje, portanto, sobre a importância de viver dependendo da justiça de Deus em lugar da justiça própria. Aprendemos que não há mais distinção entre os judeus e gregos, dos judeus e gentios. Todos nós, judeus e gentios, somos um em Cristo Jesus. Aprendemos que como eleitos temos responsabilidade com a evangelização. Temos que fazê-lo até que Jesus volte. O Senhor poderia ter mandado anjos, a Bíblia diz. O Senhor poderia ter enviado anjos para pregar o evangelho, mas Deus decidiu dar essa missão a mim, a você, a cada um de nós. E cada um usa o seu dom para a glória de Deus. Seja como pregador, seja como músico, como William, está sendo pregador. Você pode ser um pregador fazendo o seu trabalho da melhor forma possível no seu trabalho, honrando a Deus e glorificando a Deus através da missão que Deus te deu nesta terra. Mas não esqueçamos que a igreja tem essa missão, uma gloriosa missão de pregar o evangelho a toda criatura. Precisamos fazer isso, irmãos. Jesus está chegando, o Senhor está voltando. O Senhor vai cobrar de cada um de nós, se nós não evangelizarmos. Então, essa é a missão que Deus deu a todas as igrejas, a todos os crentes. É missão de Deus. Por isso você tem que colocar a sua fé nele e dizer: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados em quem? Na religião? Na igreja? Na instituição? Não. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Amém.
reverendo, quando mencionou as cruzadas do Billy Graham, que ele fazia o apelo para as pessoas descerem, a Cliff Barrows era o seu maestro e cantava aquele hino que nós conhecemos. Falava, just as I am, aí terminava, O Lamb, O God, I come, tal qual estou, eis-me, Senhor. No dia 21 de fevereiro último, Deus chamou Billy Graham para os páramos celestes. Amanhã, se vivo fosse, dia 7 de novembro, ele faria 100 anos. Eu hoje adquiri e recebi da Billy Graham Evangelistic Association foi feita pela Fox, foi feita uma divulgação do DVD. São 72 minutos. Foi feita uma compilação de 72 minutos. Meu sócio está em Portugal hoje, vai para o Canadá, e ele vai trazer para mim em dezembro. Eu vou pedir autorização ao presbitério da igreja e vou pedir mais tarde ao reverendo Antônio José, para quando chegar esse material, eu vou fazer a apresentação lá na sala Álvaro Reis e vamos botar no boletim para os irmãos assistirem quem foi Billy Graham, um vaso escolhido por Deus. Ficamos em pé, cantemos a primeira e última estrofe do hino número 93. 117? 217. Just as I am. 217. Só a primeira e última estrofe. Tal qual estou, eis-me, Senhor, mãos, a tua pois padeceste em meu lugar, ó Salvador, eu venho a ti. A última. Tal qual me estou por teu amor, saí das garras do opressor e teu somente sou, Senhor, ó Salvador, me achego a ti. Amém. Meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Temos alguns visitantes essa noite? Por favor, visitante. Que Deus abençoe a sua vida. Tem um visitante lá atrás, por favor, cumprimente ele. Se sinta muito bem em nosso meio. A porta está aberta. Todas as terças-feiras estamos aqui estudando a carta aos Romanos. Você, internauta, obrigado por ter assistido. Que Deus lhe abençoe. Vou pedir ao reverendo que venha dar a bênção final e depois podemos nos cumprimentar em Cristo. Receba a bênção dos santos apóstolos. Que a graça excelsa, maravilhosa, sublime, esplendorosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, esse amor tão grande, esse amor tão vasto, esse amor que nos conquistou no Gólgota, no Calvário, e a comunhão, o poder, as alegrias, as virtudes e a ternura do Espírito Santo repouse sobre vós permaneça até Jesus voltar. Amém, Senhor.